Oi, crianças, boa tarde. Nossa aula, ciências. Vamos falar um pouquinho, né? Ali na apostila 3, página 134. Vamos conhecer alguns micro-organismos, vírus e características, né? Então, vamos lá, página 134. Nós temos a seguinte imagem. E nós, de capa, olha ali. O que você vê nessa imagem? Muito bem, vamos falar um pouquinho dessa característica dos micro-organismos, né? Que nós vamos estudar, são os micro-organismos e as suas principais características, né? E nós podemos verificar também a importância da microscopia, para a visualização e o estudo dos micro-organismos, né? Nós observamos, né, a imagem de abertura. Você sabe o que aconteceu com as frutas? É simples. O que aconteceu com essas frutas? O que provocou isso? A decomposição, conversa vem, vamos lá, da matéria orgânica é feita por seres conhecidos como micro-organismos. E que seres são esses? O que vocês acham? Como que esses seres podem ser observados? Através do quê? Coloquem aqui, que seres são esses e como que eles podem ser observados? Com lupas ou, né, microscópio. Eu já respondi a segunda parte, certo? Para sermos mais rapidinhos. Vamos lá. O que são micro-organismos? Vocês sabem o que são micro-organismos? São aqueles seres muito pequenos, né? Eles são invisíveis aos nossos olhos e eles são importantes para quem? Para o ambiente. Por quê? Porque a partir do momento, né, que eles participam do processo de decomposição, eles fazem a reciclagem da matéria na natureza. Então, eles são aqueles seres pequenos, invisíveis a olho nu, né? E muito importantes porque fazem a reciclagem da matéria para a natureza. Aqui você observa que nós temos folhas, de árvores caídas que são decompostas por micro-organismos presentes no solo. Aqui nós já estamos respondendo toda a pergunta do Conversa Vem, né? Que vocês têm que responder lá. Vamos lá. Mesmo não conseguindo enxergá-los a olho nu, os micro-organismos, eles estão presentes na água, no ar, nas rochas, no interior e na superfície do solo, entre tantos outros locais, né? Além disso, é possível encontrar micro-organismos no nosso corpo. Por exemplo, na mão, na pele, né? E até no intestino. E no corpo de outros seres vivos. Alguns exemplos de micro-organismos são o quê? As bactérias, certo? Como, né? Além de fungos, tô pegando o lapisinho aqui para nós. As bactérias, ó, além alguns fungos, os vírus, entre outros. Os vírus, eles são um caso à parte. Por quê? Porque eles não apresentam uma estrutura celular. São muitos cientistas que não consideram como seres vivos. Então,
eles não apresentam aquela estrutura, né? Aquela estrutura celular. Então, alguns cientistas, eles não consideram como seres vivos, né? Mas, para fins de estudos, os vírus, eles também são chamados de micro-organismos, certo? Aqui nós temos o eu cientista, nós iremos realizá-lo, mas em outro momento, certo? Lá com a lupa no RA, nós temos do macroscópio ao microscópio. Eu quero que vocês façam aí em casa, certo? E aí vamos na nossa continuação aqui, a visualização dos micro-organismos, né? Como que a gente, né, faz essa visualização? Aqui na página 137, certo? Muitos micro-organismos, eles são constituídos de apenas uma célula, que é a menor unidade de vida que existe, a menor unidade de vida que existe. A bactéria, por exemplo, é um organismo unicelular. Ela é formada por apenas uma célula. Então, o que nós temos? Bactéria, ela é unicelular. Por que ela é unicelular? Porque ela é formada apenas por uma célula. Enquanto os animais são pluricelulares. Por que os animais pluricelulares? Por que os animais são pluricelulares? Porque eles são são formados por muitas células. Então, recapitulando: bactéria unicelular. Bactéria unicelular, formada por uma célula. Animais pluricelulares, formados por muitas células, certo? Em geral, as células são muito pequenas, por isso os micro-organismos não podem ser observados a olho nu. Estão vendo aqui? Um microscópio óptico. Olhem lá. É com ele, né, que é utilizado para observar essas células muito pequenas. Os micro-organismos, eles são observados com o auxílio do quê? De equipamentos. Que equipamentos são esses? Aqui. Que equipamentos? Este aqui, ó, os microscópios. E esses equipamentos, eles são formados por um conjunto de lentes de aumento. Tem a lente de aumento, né, que permite a visualização daquilo que não se pode enxergar a olho nu. Além das lentes de aumento, os microscópios, eles são constituídos por outras peças de estrutura, cada uma com a sua respectiva função. Muito bem, continuando aqui, lá na página 138, vamos continuar falando um pouquinho, né, do microscópio, né, e a descoberta dos micro-organismos, né. Acredita-se que versões bem simples do que seriam microscópios foram produzidas por volta do ano de 1590. Alguns anos mais tarde, o inglês Robert Hooke construiu um microscópio composto de duas lentes de aumento. Em 1665, Hooke observou que esse microscópio ele fatias bem finas de cortiça. Ele verificou também, né, que a cortiça ela era formada por muitas cavidades que eram preenchidas com ar.
as quais, na verdade, seriam espaços onde as células estariam caso elas estivessem vivas, né? Então, o cientista chamou essa cavidade de poros ou pequenas células, dando a origem ao termo, né, chamado de célula. Muito bem. Mas o que é uma cortiça, né? Que a gente falou lá em cima, né? Que Hooke observou por esse microscópio fatias bem finas de cortiça. O que é uma cortiça? Aqui, ó. É um material vegetal sem vida. Ele é retirado da casca de uma árvore e ele é usado para fazer rolhas, né? Já viu aquelas quando você vai abrir um vinho? É isso, é aquela, né? Aquelas rolhas, certo? Mas aí nós temos o que é célula. O que é uma célula? Aqui nós temos, na primeira imagem, vou puxar aqui, porção de cortiças com espaços antes ocupados por células. E aqui nós temos a representação do microscópio construído por Robert Hooke. Então, nós temos aqui o microscópio. 1674, o holandês Anton van Leeuwenhoek aperfeiçoou as lentes de aumento, que passaram a ampliar os objetos de estudo em até quantas vezes? 300 vezes. Muito mais que as 30 vezes do que os microscópios anteriores ampliaram. Então, Anton, né, o holandês, ele conseguiu ampliar, né, em até 300 vezes, que foi muito mais que aqueles microscópios anteriores, certo? O que permitiu, a partir daí, então, a observação de algumas células do sangue e de alguns micro-organismos, como também as bactérias. Então, pode-se dizer que Leeuwenhoek descobriu o mundo microscópio. Então, nós podemos dizer que Anton, vamos falar Anton, ele conseguiu descobrir o mundo microscópio. Aqui nós temos a imagem, né, do microscópio de Anton. Esse aí foi o que ele construiu, certo? Vamos continuar aqui. Observem aí, ó, o botão de foco, o suporte para amostra, aqui, ó, onde colocava as amostras, ó. Aqui a lente. O botão. Aqui é o botão de foco. E o componente, né, aqui, que mostrava, né, para a movimentação da amostra, ó. Então, aqui, esse é o microscópio de Anton. Quem é Anton? Acredita-se que Anton, ele passou a se interessar pelo mundo microscópico ao ler o livro Microscopia de Robert Hooke, que foi o que construiu esse primeiro aqui, ó. Então, acredita-se que Anton
ele passou a se interessar a partir do momento em que ele leu o livro de Robert, chamado Microscopia. E nessa obra que ele leu, ele conseguiu observar ilustrações de objetos e minúsculos animais, como piolhos e pulgas. Então, ele passou a estudar os micro-organismos, que ele também aperfeiçoou as lentes, né, de aumento. Então, a partir do momento que ele passou a estudar esses micro-organismos, né, ele aperfeiçoou as lentes de aumento, né? E por conta dos seus estudos, ele é considerado o primeiro microbiologista do mundo. Ele é considerado o primeiro microbiologista do mundo. Aqui nós temos Anton, a imagem dele. Observaram? Então, vamos continuar aqui com as nossas leituras. Com o passar do tempo, os microscópios ópticos, construídos por Hooke e Anton, foram aperfeiçoados, o que permitiu observações mais detalhadas dos seres vivos, né? Conforme vai passando o tempo, as coisas elas vão sendo aperfeiçoadas, e foi o que aconteceu também com os microscópios, né? Atualmente existem microscópios modernos, avançados e com capacidade de ampliar até 1 milhão de vezes a imagem que está sendo observado. Esses microscópios são chamados eletrônicos. Olha aqui um microscópio eletrônico. Ele é capaz de ampliar 1 milhão de vezes. Olha que bacana. Aqui nós temos a imagem obtida de um microscópio eletrônico da bactéria Escherichia, micro-organismo que pode causar infecção do organismo. Com essa capacidade de ampliação, os microscópios são muito utilizados nos estudos das células. Por quê? Porque eles permitem conhecer o interior delas e compreender como que elas funcionam. Por meio dos microscópios, é possível observar e identificar micro-organismos que podem causar doenças. Certo? Aqui nós temos um outro eu cientista, e este aqui nós vamos mais para frente trabalhar, certo? Então vamos lá. Aqui na página 141, nós temos a mão na massa. Então, eu vou ajudá-los a responder, certo? Os micro-organismos são seres tão... Ali tá ali, ó. Complete as lacunas do texto utilizando as palavras que estão no quadro. Os micro-organismos são seres tão... O que eles são? Microscópio, doenças, pequenos, decomposições ou microscópicos? São pequenos, que é possível visualizá-los com o auxílio de um instrumento chamado, como é o nome do instrumento? Microscópio. Microscópio. Por isso, eles são conhecidos como seres, como são conhecidos? Microscópicos. Perdão. É aqui. Como seres
microscópicos, muitos micro-organismos atuam. Onde eles atuam? Deixa eu arrumar aqui. Eles atuam então sobrou para nós decomposição e doenças. Então, eles atuam na onde? Na decomposição da matéria orgânica, né? Ele decompõe a matéria orgânica. Enquanto outros podem causar, sobrou para nós, vamos pelas doenças. Então, aqui está respondido a primeira questão. Relacione os nomes das peças que formam um micro-organismo, coluna da esquerda, com as funções que elas realizam, a coluna da direita. Letra A, espelho, lente objetiva, micrométrico, platina, presilha. Então, nós temos aqui, prende o material a ser observado. Qual que prende o material ao ser observado? Letra E, que é a presilha. Permite pequenos ajustes no foco da imagem. Qual é? Letra C, que é o micrométrico. Tá? Projeta a luz para iluminar o material a ser observado. Qual que é? Letra A, que é o espelho. Serve de suporte para o material a ser observado. Qual que serve de suporte? É a platina, letra D. E aumenta as imagens do material a ser observado. Qual é? Letra B, aumenta. É a lente objetiva, ok? Muito bem. Observem a imagem ao lado, que mostra 3 placas de Petri contendo meios de cultura. Pode-se dizer que há seres vivos nesses meios de cultura. Pode-se dizer? E aí você justifica a sua resposta. Então, vamos lá. Sim. Sim. Por quê? Né? Porque os seres vivos são seres vivos. Deixa eu aumentar aqui. São seres vivos. Os seres vivos, vamos colocar. Os seres vivos são micro-organismos, né? Micro-organismos, provavelmente bactérias, que se tornaram visíveis devido ao desenvolvimento de colônias de coloração branca sobre os meios de cultura das placas, tá? Sobre os meios de cultura das placas, certo? Então, nós temos aí a resposta, vou diminuir aqui, para vocês, tá ok? Então, essa nós já realizamos, né? E as tarefas irão apenas, por enquanto, nós vamos realizando da apostila, as tarefas vão ficando apenas da ficha, certo? E eu vou passar em anexo para vocês. Um beijo grande, beijo enorme. E depois eu vou ver se eu consigo um videozinho sobre das imagens do microscópio. Eu mando em anexo também, tá bom? Beijo, beijo, beijo.
Até a próxima aula.